Artisticamente Divertido, canal do YouTube. Hoje a gente vai falar então o que foi o Salon des Refusés, literalmente o Salão dos Recusados. Uma exposição então que abrigou obras de todos os artistas que tinham sido rejeitados pelo salão oficial. Então primeiro a gente tem que saber um pouco aqui do contexto. Então o Salon des Refusés aconteceu em 1863, quando Napoleão III estava no poder. E nessa época os salões eram muito importantes para os artistas, porque o que acontecia é que muita gente, a sociedade toda ali parisiense, ia nesses salões, pessoas de várias classes sociais. Então o que acontecia é que se o artista expôs uma obra lá, muita gente vai ver. Ele provavelmente vai ter encomendas e ele vai ser considerado como um artista válido. Ele foi aprovado ali pelo júri do salão, que fazia parte da Academia. A Academia Real de Pintura e Escultura, que depois muda de nome, e a Academia tinha uma série de regras que tinham que ser seguidas. Então os artistas que não seguiam essas regras, aprovadas pela Academia, que era um órgão tanto de ensino quanto de controle, de certa forma, definia então como deveria ser feita a boa arte, a arte de bom gosto. E era uma passagem praticamente obrigatória na carreira dos artistas que quisessem aí se tornar artistas de sucesso. E o que acontece então, que desde a Revolução Francesa, o processo que começou em 1789 e continuou por algum tempo, depois desse momento, qualquer artista poderia participar dessa exposição, desse salão. Antes eram só os membros da academia. Só que eles tinham que passar, ainda assim, pelo julgamento de um júri. E o que aconteceu, então, em 1863, o que decidiu-se, então, é que os artistas que não tinham sido aceitos para esse salão oficial fossem expostos em um outro salão. Então todo mundo ia expor. Todo mundo que se inscreveu, que mandou a obra, ia expor. Porque tinha que levar a obra pessoalmente, né? Não tinha igual hoje que às vezes dá pra mandar uma foto, se inscrever pela internet, não tinha essas coisas, obviamente. Então os artistas levavam a obra até lá e o júri ia passando na frente das obras e decidindo que obra era exposta e que obra não era. E então todas as obras seriam expostas, mas em dois salões diferentes. O que era considerado sério, o salão oficial da academia, e um outro, então, de todos os artistas que não foram aprovados. Então, o Salon des Refusés, o Salão dos Recusados. E o que é mais curioso é que, na verdade, muitos artistas que participaram do Salon des Refusés, eles se tornaram muito famosos. São artistas que hoje considera-se grandes nomes daquela época. Vários artistas que expunham no salão não são considerados importantes, porque nessa época, no final do século XIX, a gente já estava aí começando, por exemplo, com o impressionismo, já estava se começando com as vanguardas artísticas que quebraram com as regras da academia, justamente por isso que eles não foram aceitos no salão, eles não seguiam essas regras, e eles foram aí artistas que romperam com essa tradição e deram início a todo esse processo chamado de arte moderna. Então, por isso que eles são muito mais reconhecidos, porque eles não seguiram só as regrinhas e fizeram o que mandavam. Eles foram muito mais originais, muito mais vanguardistas mesmo, né? Pioneiros em todo um processo que começou ali em direção à arte moderna. Então a gente tem nomes como o Paul Cézanne, Camille Pissarro, James Whistler, Henri Fantin-Latour e, é claro, o Manet. Manet que expôs nesse salão especificamente uma obra chamada Almoço na Relva, que é uma obra sobre a qual a gente ainda vai falar mais detidamente aqui no canal, que foi então uma obra que fez muito escândalo, porque tinha então uma mulher nua perto de homens vestidos com roupas do período, ali em uma espécie de piquenique, então déjeuner sur l'herbe, que significa então o almoço na relva. E na época representava-se mulheres nuas somente se fosse no caso de, por exemplo, tá representando a deusa do amor, a deusa do não sei o que, a personagem da antiguidade, então em contextos que não eram da época. E chocou então muito as pessoas ele colocasse uma mulher nua em um episódio da época. Uma outra obra dele que fez bastante escândalo também foi a Olympia, que da mesma maneira mostrava ali uma cortesã, uma prostituta, de maneira considerada ali pouco graciosa, e que desafia ali o espectador olhando para ele, encarando o espectador, sem nenhuma ali timidez da sua nudez, nenhum pudor em relação à sua nudez. E, de novo, uma personagem também
da época, né, contemporânea. Não uma personagem, sei lá, Vênus do passado, não sei das quantas. Não, uma personagem da época. E também é curioso que esse Salão des Refusés virou motivo de piada. Então um monte de gente ia só para dar risada das obras. Os críticos falavam mal e as pessoas, quando liam essas críticas e viam que considerava-se ruim, né, de mau gosto essas obras, aí faziam mesmo e queriam ir só para dar risada, para falar mal, para apontar, olha que péssimo, não sei o quê. Então vocês podem ver que hater não é de hoje que tem, né, pessoal que vem só para falar mal, já existia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem outras questões, dicas, sugestões, deixem aí nos comentários. Então é isso, beijinhos e até a próxima!